Programa Maturidade no Ar. Oferecimento Atabaque Turismo. Personalizada na pessoa idosa. 71999931174. Sindicefaz. Desenvolvendo políticas e ações inclusivas para valorização ao idoso. O MK Estúdio de Beleza em Itapuã. 71992702276. Eduartes Gráfica. 71994118028. E redescubra os melhores sons. Fonomed, aparelhos auditivos. Uma maneira muito delicada para falar sobre o ciclo da vida. O programa Maturidade no Ar está começando agora. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao programa Maturidade no Ar nesse sábado. Olha, o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre a história de uma folha, finitude. E aqui do meu lado, a professora, psicóloga e também doutora em saúde da família, Ana Vilela. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, é um prazer imensurável. Já é sócia do programa desde a época do rádio, né? Verdade. Seja bem-vinda. Obrigado pelo convite, bom dia. É um grande prazer estar aqui hoje. Parabéns, Wagner, pelo programa, pela iniciativa, por esse programa pioneiro, né, falando Sim. sobre envelhecimento. Estamos aqui novamente falando sobre esse tema. E, Band, espero que vocês continuem apoiando essa causa. Parabéns e obrigado pelo convite. Né? Sim, Importante a sim, gente ter uma televisão por trás para trazer essa visibilidade. Com certeza, faz toda a diferença. Com certeza. Ana, por que falar de finitude? Wagner, eu diria, por que não falar sobre finitude? Né? É um tema tão difícil, é um tabu hoje em dia. Né? Quando a gente fala do tema finitude, a gente já pensa na morte, né? E é algo tão temido e tão difícil de se abordar. Na verdade, o que eu vejo não é tanto o medo da morte, mas sim de uma vida sem sentido, de uma vida que não valeu a pena, de eu chegar no meu momento final, ter olhado para trás e falar qual foi meu legado, Sim. o que eu deixei para os meus filhos. E aí a gente se preocupa muito em eternizar, né? Quando a gente pensa em finitude, a gente pensa no infinito. Ah, gostaria de viver para sempre, né? E quando a gente pensa na morte, a gente tem uma grande chance de pensar na vida. O que eu estou fazendo na minha vida, o que eu estou aprendendo com isso, como eu estou me preparando, porque a morte é inevitável. Sim. Então, a gente precisa ter essa morte como algo que vai acontecer, nossa companheira de vida. É estranho falar assim. É verdade. Né? Como se a gente, poxa, mas eu tenho que ficar pensando na morte o tempo inteiro? Sim. Não, né? Mas a gente precisa ter a morte como nossa aliada. Com certeza. Né? E a infinitude, o fato de você viver para sempre, é justamente a memória que você deixa. É justamente aquilo que você deixou. O legado. O seu legado. Né? Então, a gente pode, sim, viver para sempre. Através do nosso legado, através da arte, através da música e através do amor. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Com certeza. Olha, e agora a gente vai dar uma pausa e nós vamos escutar a história de uma folha do autor americano Leo Buscaglia, que utiliza as folhas como personagem e mostra esse equilíbrio entre a vida e a morte. Com vocês, a história de uma folha. Era uma vez uma folha que crescera muito. A parte intermediária era larga e forte. As 5 pontas eram firmes e afiladas. Surgira na primavera como um pequeno broto num galho grande, perto do topo de uma árvore alta. Mas Daniel era seu melhor amigo. Era a folha maior no galho e parecia lá estar antes de qualquer outra. A folha achava que Daniel era também o mais sábio. Foi Daniel que lhe contou quem era parte de uma árvore. Foi Daniel que explicou que estavam crescendo num parque público. Foi Daniel quem revelou que a árvore tinha raízes fortes, escondidas na terra
lá embaixo. Foi Daniel que falou dos passarinhos que vinham pousar no galho e cantar pela manhã. Foi Daniel que contou sobre o sol, a lua, as estrelas e as estações. Fred adorava ser uma folha, amava o seu galho, os amigos, o seu lugar bem alto no céu, o vento que o sacudia, os raios do sol que esquentavam, a lua que o cobria de sombras suaves. O verão foi excepcionalmente ameno. Os dias quentes e compridos eram agradáveis. As noites suaves eram serenas e povoadas por sonhos. Muitas pessoas foram ao parque naquele verão e sentaram sob as árvores. Daniel contou à folha que proporcionar sombra era um dos propósitos das árvores. O que é um propósito? Perguntou a folha. Uma razão para existir, respondeu Daniel. Tornar as coisas mais agradáveis para os outros é uma razão para existir. Proporcionar sombra aos velhinhos que procuram escapar do calor de suas casas é uma razão para existir. Oferecer um lugar fresco onde as crianças possam brincar, abanar com as nossas folhas as pessoas que vêm fazer piqueniques com suas toalhas quadriculadas. Tudo isso são razões para existir. A folha tinha um encanto todo especial pelos velhinhos. Sentavam em silêncio na relva fresca, mal se mexiam. E quando conversavam, eram sussurros sobre os tempos passados. As crianças também eram divertidas, embora às vezes abrissem buracos na casca da árvore ou nela esculpissem seus nomes. Mesmo assim, era divertido observar as crianças. Mas o verão da folha não demorou a passar. E chegou ao fim de uma noite de outubro. A folha nunca sentira tanto frio. Todas as outras folhas estremeceram com frio. Ficaram todas cobertas por uma camada fina de branco, que num instante se derreteu e deixou encharcadas de orvalho, faiscando ao sol. Mas uma vez, foi Daniel quem explicou que havia experimentado a primeira geada, o sinal de que era outono e que o inverno viria em breve. Quase imediatamente, toda a árvore, mais do que isso, todo o parque se transformou num esplendor de cores. Quase não restava qualquer folha verde. Alfredo se tornou de um amarelo intenso. Mário adquiriu um laranja brilhante. Clara virou um vermelho ardente. Daniel estava púrpura. E a folha ficou vermelha, dourada e azul. Todos estavam lindos. A folha e seus amigos converteram a árvore no arco-íris. Por que ficamos com cores diferentes, se estamos na mesma árvore? Perguntou a folha. Cada um de nós é diferente. Tivemos experiências diferentes. Recebemos o sol de maneira diferente. Projetamos a sombra de maneira diferente. Por que não teríamos cores diferentes? Foi Daniel, como sempre, quem falou. E Daniel contou ainda que aquela estação maravilhosa se chamava outono. E um dia aconteceu uma coisa muito estranha. A mesma brisa que no passado nos fazia dançar começou a empurrar e puxar suas hastes, quase como se estivesse zangada. Isso fez com que algumas folhas fossem arrancadas de seus galhos e levadas pela brisa, reviradas pelo ar antes de caírem suavemente ao solo. Todas as folhas ficaram assustadas. O que está acontecendo? Perguntaram umas às outras aos sussurros. É isso que acontece no outono? Explicou Daniel. É o momento em que as folhas mudam de casa? Algumas pessoas chamam isso de morrer. E todos nós vamos morrer? Perguntou a folha. Vamos, sim, respondeu Daniel. Tudo morre, grande ou pequeno, fraco ou forte. Tudo morre. Primeiro cumprimos com a nossa missão, experimentamos o sol e a lua, o vento e a chuva, aprendemos a dançar e a rir, e depois morremos. Eu não vou morrer, exclamou a folha, com determinação. Você vai, Daniel. Vou sim,
quando chegar meu momento. E quando será isso? Ninguém sabe com certeza, respondeu Daniel. A folha notou que outras folhas continuavam a cair e pensou, deve ser o momento delas. Ela viu que algumas folhas reagiam ao vento, outras simplesmente se entregavam e caíam suavemente. Não demorou muito para que a árvore estivesse quase despida. Tenho medo de morrer, disse a folha a Daniel. Não sei o que tem lá embaixo. Todos temos medos do que não conhecemos. Isso é natural, disse Daniel para animá-la. Mas você não teve medo quando a primavera se transformou em verão. E também não teve medo quando o verão se transformou em outono. Eram mudanças naturais. Por que deveria estar com medo da estação da morte? A árvore também morre, perguntou a folha. Algum dia vai morrer? Mas há uma coisa que é mais forte do que a árvore. É a vida. Dura eternamente e somos todos uma parte da vida. Para onde vamos quando morrermos? Ninguém sabe com certeza. É o grande mistério. Voltaremos na primavera? Talvez não, mas a vida voltará. Então qual é a razão para tudo isso? Insistiu a folha. Por que viemos para cá, se no fim teríamos de cair e morrer? Daniel respondeu no seu jeito calmo de sempre. Pelo sol e pela lua, pelos tempos felizes que passamos juntos, pela sombra, pelos velhinhos, pelas crianças, pelas cores do outono, pelas estações. Não é razão suficiente? Ao final daquela tarde, na claridade dourada do crepúsculo, Daniel se foi e caiu a flutuar. Parecia sorrir enquanto caía. Adeus por enquanto, disse ele à folha. E depois, a folha ficou sozinha, a única que restava em seu galho. A primeira neve caiu na manhã seguinte. Era macia, branca e suave. Mas era muito fria, quase não houve sol naquele dia. E foi um dia muito curto. A folha se descobriu a perder a cor, a ficar cada vez mais frágil. Havia sempre frio e a neve pesava sobre ela. E quando amanheceu, veio o vento que arrancou a folha do seu galho. Não doeu. Ela sentiu que flutuava no ar, muito serena. E enquanto caía, ela viu a árvore inteira pela primeira vez. Como era forte e firme, teve a certeza de que a árvore viveria por muito tempo. Compreendeu que fora parte de sua vida, e isso deixou-a orgulhosa. A folha passou num monte de neve. Estava macio, até mesmo aconchegante. Naquela nova posição, a folha estava mais confortável do que jamais se sentira. Ela fechou os olhos e adormeceu. Não sabia que a primavera se seguiria ao inverno, que a neve se derreteria e viraria água. Não sabia que a folha, que fora seca e aparentemente inútil, se juntaria com a água e serviria para tornar a árvore mais forte. E principalmente, não sabia que ali na árvore e no solo já havia planos para novas folhas na primavera. O começo. E aí, gostaram da história? Olha, nós vamos chamar o break, mas voltamos já já para falar da história de uma folha. Há 10 anos no mercado, a Atabaque Turismo Personalizado oferece um serviço de viagens especializado em atender ao público da pessoa idosa. Viagens nacionais e internacionais, sempre acompanhados de agentes especializados. Atabaque Turismo Personalizado. Entre em contato conosco, 71999931174. www.atabaquetour.com. Atabaque Turismo Personalizado. O Sindicefaz tem uma base de associados de servidores da Secretaria da Fazenda Estadual com média de idade acima dos 55 anos. É um público que demanda uma atenção especial por parte da entidade.
primeiro sindicato de fazendários do país a criar um departamento de aposentados e pensionistas, o Sindicefaz desenvolve políticas e ações inclusivas de valorização e pertencimento do segmento. Sindicefaz. Seja qual for a peça gráfica, placa de sinalização, adesivos de chão, adesivos para embalagens, adesivos para para-choque, rótulos, tag, banner, faixas, plastificação ou cartão de visita, pode confiar. A gente imprime. Contamos com uma estrutura com tecnologia digital para atender a sua demanda, com o máximo de qualidade e rapidez. Eduartes Gráfica. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 71994118028. Conforto, espaço e muito requinte para você que gosta de cuidar do seu corpo. O Estúdio de Beleza MK está de portas abertas, seguindo todas as recomendações de segurança. Manicure, pedicure, luzes, escova mega hair, depilação, drenagem linfática, limpeza de pele, entre outros serviços. Amplo estacionamento e com espaço kids. Venha para o Estúdio de Beleza MK Shopping do Farol, em Itapuã, 71992702276. Opa, eu não disse que era rapidinho, estamos de volta com o programa Maturidade no Ar e hoje falamos sobre finitude e usamos o livro A História de uma Folha para tratar desse tema tão polêmico, mas trazemos de uma forma muito leve, muito suave, muito poética. E comigo, Ana Vilela, doutora em Saúde da Família, psicóloga e professora universitária do curso de pós-graduação de Gerontologia da Universidade Católica do Salvador. Ana, por que a escolha desse livro para falar da finitude? Wagner, é um livro suave, né, como você disse, não é só para criança. Porque é um livro voltado para criança. É um livro escrito, a princípio, para crianças, porém eu acho que todas as pessoas de todas as idades deveriam ler esse livro, né? Ele fala de uma forma suave sobre o ciclo da vida, sobre o que a gente começou o programa falando, né? Sobre a importância de um legado, né? Da raiz, da importância de uma árvore, o quanto de sombra ela deixou, qual foi o seu legado para essa vida, a importância disso, o quanto é importante você viver uma vida intensamente para você também viver de uma forma suave o seu momento final, o seu momento da passagem. É verdade. O autor é o Léo Buscaglia, um americano, né? Sim. Que é um PhD no amor, né? Ele escreve muito sobre o amor e teve, assim, foi publicado, essa ideia. Se não me engano, em 1999. E o Léo, ele morreu dormindo em casa. Que maravilha. Bem merecido, não? É uma morte que, teoricamente, né, muita gente deseja. Isso. Me diga uma coisa, qual o sentido da velhice, né, à luz da psicologia? Excelente pergunta, Wagner. Na psicologia, a gente até a década de 60 não se acreditava que o envelhecimento, que na velhice ocorria desenvolvimento. Só se estudava e só se falava em desenvolvimento humano associado à infância. Então, claro, só a criança ela era capaz de se desenvolver. Sim. Depois da fase adulta, era uma fase de decréscimo. Sim. Né? Então, a gente cresce, chega na metade da fase adulta, na velhice, e a gente só vai se preparar para a morte. O declínio. Isso. E aí vem a nova corrente, que é Lifespan, o ciclo da vida, em que não, o desenvolvimento ele ocorre ao longo de toda a vida. Né? Então, a psicologia hoje em dia, ela estuda durante todas as etapas, né? Então, a gente sempre está aprendendo, a gente sempre está crescendo e vem os eventos de vida, os acontecimentos que ocorrem ao longo da vida que vai nos direcionar, né? Entre outras
Outras questões, por exemplo, questões socioeconômicas, Sim. culturais, eventos como pandemias, né, que vêm mudar o nosso ciclo. E isso é independente de ser criança, de ser adolescente, adulto, enfim, em qualquer fase da vida. E aí eu já puxo o gancho para a questão do planejamento, né, para o envelhecer, que tem uma importância muito grande e poucos de nós se preocupamos com a questão do envelhecimento. A gente não se planeja para o envelhecimento. Como é que você vê essa situação? Isso é muito importante, Wagner. Nós temos um grupo, né, que eu acompanho de mulheres de 50 a 60 anos de idade. Ah, mas por quê? Porque é um grupo de transição, né? E a gente pensa, mas você tem que se preparar para entrar. A gente tem que se preparar para tudo. Claro. Né? Não é porque vou fazer 60 anos. Sim. Né? É até uma pergunta que sempre me fazem, exatamente, né? E aí, mete medo em 60 anos, né? Fiz 60, né? Já acordei. E agora? Então, a gente pensa assim, eu dormi e acordei velho. Né? E não é bem assim. Né? É uma convenção, uma quantificação com objetivos legais para termos legislações, né? Não é uma idade, tanto que na Europa é 65 anos. É uma idade cronológica. É uma idade cronológica, né? A gente até fala que o menor sintoma da velhice é a idade. Né? Então, é o que menos, nesse momento, vai ser relevante. Mas por que a gente trabalha com prevenção de 50 a 60 anos? Tem a questão do ninho vazio, Sim. tem a questão hormonal da menopausa, tem a questão, sim, cultural, principalmente na nossa sociedade, de que eu estou envelhecendo, o envelhecimento é um tabu, né? A morte está muito associada ao envelhecer. Sim, e o que não é verdade, porque não se morre de velhice. Estamos vendo isso agora. Morre de patologia, né, gente? Isso. Então, a gente precisa pensar nessa prevenção no sentido de que vamos entender essa transição, tá? Assim como é difícil a gente se tornar adolescente, a gente se tornar adulto, também é difícil a gente se tornar o velho. É verdade. Né? Então, a gente precisa se cuidar, preparar para que a gente entre de uma forma preparada. Quando você me pergunta como que a gente se prepara, né? Então, a gente tem tanto esse preparo próximo, né? A partir de 50 anos, a gente começa a conversar sobre questões relativas à depressão, expectativas, tabus, quais são o que você imagina que vai acontecer. Exatamente. Né? São muitos questionamentos. Isso. Né? Assim como eu acho que deveríamos falar disso desde a na infância. Exatamente. Sim. Então vamos falar. Nós abortamos esse processo. Abortamos esse processo. Ciclo, né? Isso. Olha, você estava falando aí da idade de 50 e de 60, e eu me lembro de ter lido o livro de Miriam Goldenberg, que fala da bela velhice. Você pode falar um pouquinho desse livro, né? Que ela já traz com um ar já mais de suavidade sobre a questão da finitude, né? Isso. O que ela traz de ponto principal, o que vai diferenciar a bela velhice de uma velhice convencional é justamente esse preparo que você tem, e ela traz uma questão do projeto de vida. Importantíssimo. Né? Se vocês me perguntarem, Ana, o que você poderia sugerir, né, para mim agora neste momento? Que você nunca deixe de ter um projeto. Que você corra atrás do seu projeto, né? E que não há idade para que ele seja realizado. Com certeza. Né? Então, a gente não tem que desistir disso. Então, eu posso começar a fazer uma aula de piano, eu posso começar a fazer uma universidade. Sempre para recomeçar. Sim, Basta querer. Quantas pessoas descobrem talentos aí? Exatamente. Né? Quantos autores se tornaram famosos na maturidade, né? Ou continuaram ativos. Né? E eu também vejo a questão também muito na questão, já que a gente está falando de finitude, da espiritualidade. Ela tem um papel muito importante nessa questão. Né? Sim. Como é que você vê essa questão da espiritualidade? É fundamental, Wagner. Muitas pessoas, inclusive estudos, né, que a gente faz, que a gente desenvolve, traz a espiritualidade como um fator de proteção fundamental. Tanto para o envelhecimento saudável, quanto para uma morte mais tranquila. Exatamente. Tá? Até mesmo pelo momento que estamos atravessando agora, né? Exatamente. Quem não recorreu a algo, né? Exatamente. A gente não está falando de uma religião específica, mas o fato de você crer em algo, né? Isso é muito importante. Isso faz muita diferença, inclusive para a imunidade. Você se sente fortalecido. Sim. Então, isso é muito importante. Você tem uma rede de apoio. Sim. E aí eu te pergunto assim, como lidar, e aí eu já vou partir agora para o momento atual da pandemia, onde nós tivemos várias perdas, né? Como lidar com as perdas?
onde nós não tivemos nem tempo de se despedir, nem de dar adeus. Sim. Então, quando a gente fala de perda, a gente tem que pensar em 3 etapas principais. Primeiro é que você é retirado de você aquele objeto de prazer, né? Então, de repente, você não tem mais aquele objeto, aquela pessoa que te trazia toda aquela satisfação, enfim. Depois você precisa aprender a viver sem essa pessoa, sem essa gratificação. Entendi. Né? E você recomeçar a sua vida sem tudo isso, e você aprender a recomeçar, aprender a viver novamente sem aquela pessoa, sem aquele seu objeto. Eu digo objeto no sentido de que existe perdas tanto de sonhos, Sim, quanto de ideais. Quantas pessoas aí que a gente vê que estão perdendo um sonho profissional, claro, né, um ideal, como aquelas pessoas que realmente têm a perda física de parentes, né, enfim, tudo isso. Então, a pandemia, ela trouxe muitas perdas, muitas carências. E uma coisa que eu tenho a dizer é que o sofrimento, ele faz parte da vida. Da vida. É verdade, eu também concordo com você. Por mais que a gente tente fugir dele, ele é importante. Toda crise te traz um crescimento. É verdade, um aprendizado. Um aprendizado. E assim, bem rapidinho, o que seria uma boa morte, então? Uma boa morte, o que eu escuto muito, principalmente nos estudos, que as pessoas trazem muito, é aquela morte perto dos familiares, sem pendências emocionais, sem dores físicas, sem sofrimento, né? Sem pendências, sem mágoas. Muitas pessoas falam que eu quero morrer rodeado de famílias e de bem com todo mundo, né? Então, é aquela preparação que eu preciso fazer, né? Que a gente falou, para envelhecer e para ter uma boa morte. Tem as questões socioeconômicas, tem as questões de saúde que a gente tem que considerar sempre. Ok. Olha, estamos chegando nos minutos finais, mas eu gostaria muito de saber de você, para a gente finalizar aqui o questionamento em relação à finitude, né? Que imagem você traria desse envelhecimento e da morte? Uma imagem, uma figura. Uma imagem. Né? Para retratar esse envelhecimento e a finitude. Essa imagem que a gente iniciou o programa, né, do ciclo da vida, estações. Como as estações do ano, sim, eu acho isso fantástico, né? E tem uma imagem que eu falo sempre para os meus alunos, que é como se fosse uma paisagem, que nós temos vários caminhos, nós não podemos voltar, estamos sempre caminhando. Pra frente, uma estrada, né? Uma estrada, né, em que a gente tem, às vezes, obstáculos, curvas, às vezes é uma reta, né? Temos locais que são mais difíceis de atravessar, mas que isso faz parte da vida. O importante é a gente seguir com muito amor, né? E com muito carinho por todas as pessoas e principalmente pela vida. Que lindo, muito lindo. Gente, olha como é leve, suave e gostoso, prazeroso falar de um ciclo da vida que nós não sabemos o que está para acontecer, mas a esperança é sempre que algo muito bom está nos esperando, né? Sim. Ana, eu queria agradecer desde já a sua participação. Nós conversamos hoje com Ana Vilela, professora universitária do curso de pós-graduação de gerontologia, psicóloga e também pós-doutorada, né? Sim. Doutora em saúde e família, isso é muito bom. E suas considerações finais. É uma pena que o tempinho, é pouquinho. Sim, sim. Novamente agradecer por estar aqui, né? E dizer que quando a gente pensa em morte, quando a gente vê tanta tristeza, tanta morte, como está acontecendo no nosso mundo atualmente, nos faz pensar sobre a nossa vida, né? Que a gente volte, que a gente repense, que a gente saia da monotonia, que a gente ame, que a gente grite, que a gente esteja perto das pessoas, que a gente releve, né? Tantas coisas que ocupam o nosso tempo, que a gente consiga relevar e dar valor a realmente aquilo que eu quero levar. É verdade. Né? Que a gente possa amar mais, né? Que a gente possa amar mais, odiar menos. Odiar menos, né? Isso. Ana, muito obrigado pela sua participação. Olha, eu espero que todos vocês tenham gostado. Não esqueçam de entrar lá no YouTube, colocar na lupa Programa Maturidade no Ar, clicar em inscrever, toca o sino e do lado tem assim todas. Aí você clica lá em todas também e você vai ter a oportunidade de acompanhar todos os nossos programas. Olha, eu fico por aqui.
Um beijo, aquele abraço gostoso de sempre e até lá. Tchau, tchau.